Existe vida após a morte? A morte física, na Bíblia, é abordada de forma direta e clara. Em Gênesis 3:19, vemos a declaração de que o homem, pois és pó, e ao pó tornarás, refletindo sobre a decomposição do corpo após a morte. Essa passagem aponta para a separação do corpo e da alma, que se encontram em estados diferentes após a morte. O corpo retorna à terra, enquanto a alma segue seu destino, conforme ensinado nas Escrituras. A morte não é apenas um evento físico, mas também uma separação entre o corpo e o espírito. Em Eclesiastes 12:7, vemos que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, indicando que enquanto o corpo se desfaz, o espírito retorna ao Criador. A alma e o espírito, na morte. A alma, segundo a Bíblia, continua a existir após a morte do corpo. Em Lucas 16:22-23, na parábola do rico e Lázaro, vemos que após a morte, a alma do pobre Lázaro é levada para o seio de Abraão, enquanto a alma do rico é enviada para o tormento. Isso sugere que a morte física não é o fim da existência, mas uma transição para um estado de consciência, seja de conforto ou sofrimento. Além disso, Paulo fala em 2 Coríntios 5:8, dizendo: estamos confiantes, preferindo antes estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, indicando que a alma dos crentes em Cristo vai diretamente para a presença de Deus após a morte. O estado intermediário, céu, inferno e Hades. O Hades, no contexto bíblico, é uma morada temporária para os mortos. No Antigo Testamento, Hades é muitas vezes entendido como um lugar de sombra, onde as almas dos mortos aguardam o juízo final. No Novo Testamento, em Lucas 16, Jesus menciona a divisão entre o seio de Abraão e o tormento, destacando um estado intermediário de consciência. Enquanto os justos aguardam no seio de Abraão ou paraíso, os ímpios permanecem em tormento. Esse conceito é ampliado no Novo Testamento, onde Paulo, em Filipenses 1:23, expressa seu desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, indicando que para os salvos, a morte é uma transição direta para a presença de Deus, o juízo após a morte. A Bíblia apresenta uma visão clara de um juízo final, onde todos serão julgados. Em Apocalipse 20:11-15, vemos o julgamento do grande trono branco, onde os mortos, grandes e pequenos, são julgados segundo suas obras. O juízo revela que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. No entanto, os salvos têm uma garantia de salvação. Como descrito em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A Bíblia ensina que a salvação é oferecida gratuitamente por Cristo, e o juízo final para os cristãos não é uma condenação, mas um prêmio por sua fé. O juízo final e o destino eterno. O juízo final é descrito de maneira bastante dramática em Mateus 2:5-31-46, quando Jesus separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, representando os justos, entram no reino preparado por Deus, enquanto os bodes, representando os ímpios, são enviados para o castigo eterno. Esse juízo é baseado em como os indivíduos viveram suas vidas e como responderam à mensagem de Cristo. Jesus afirma que aqueles que fizeram o bem aos necessitados, aos irmãos de Cristo, serão recompensados, enquanto os que se recusaram a ajudar estarão sujeitos à condenação eterna. A ênfase da Bíblia no juízo é um lembrete de que nossas escolhas e ações têm consequências eternas. O céu, a promessa da vida eterna. O céu, segundo a Bíblia, é um lugar de felicidade eterna e comunhão plena com Deus. Em Apocalipse 21:1-4, João descreve um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O céu é o destino final dos crentes, um lugar onde estarão livres do pecado, do sofrimento e da separação de Deus. Em Apocalipse 22:3-5, lemos sobre a totalidade da restauração, onde Deus habitará com o seu povo, e a sua presença será a luz que ilumina todo o lugar. A esperança do céu é uma promessa de uma nova realidade, onde os cristãos viverão em perfeita harmonia com Deus, em um estado de alegria eterna, recompensa e galardão no céu. A Bíblia ensina que há recompensas para os cristãos, baseadas em suas ações e fidelidade. Em Coríntios 3:12-15, Paulo fala sobre o julgamento das obras de cada pessoa, e como as boas obras serão premiadas. A recompensa no céu não é uma questão de salvação, que é dada pela graça, mas sim uma questão de honra e reconhecimento por aqueles que viveram em fidelidade. O galardão no céu é a manifestação do amor de Deus para com aqueles que se dedicaram ao seu reino, servindo aos outros e fazendo a vontade de Deus durante a vida. A presença de Deus no céu, o maior prêmio do céu, é estar na presença de Deus,
Apocalipse 22, 4-5 nos mostra que no céu, os salvos verão a face de Deus, e não haverá mais noite, pois Deus será a luz. Este é o cumprimento da promessa feita em 1 João 3:2, onde se diz que seremos como Cristo, pois o veremos como Ele é. Estar com Deus no céu não é apenas sobre a ausência de sofrimento, mas também sobre a plena e eterna comunhão com o Criador. A alegria, a paz e o amor experimentados no céu são incomparáveis, pois são derivados diretamente da presença divina. O inferno, a realidade da condenação. O inferno é descrito nas Escrituras como um lugar de tormento eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 2:5-41. Em Apocalipse 20:10, lemos que o diabo será lançado no lago de fogo e de enxofre, onde será atormentado para todo o sempre. O inferno não é apenas um estado de sofrimento, mas de separação eterna de Deus. Em Lucas 16:19-31, Jesus fala da parábola do rico e Lázaro, onde o rico, após sua morte, é encontrado em um lugar de tormento, separado de Deus e de todo consolo. Isso ilustra a tragédia da separação eterna de Deus, um destino que a Bíblia alerta para todos aqueles que rejeitam Cristo. A segunda morte e o lago de fogo. Apocalipse 20:14 nos fala sobre a segunda morte, que é o destino final para todos aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. A segunda morte é uma condenação eterna no lago de fogo, um lugar de punição sem fim. Esta é a separação definitiva de Deus, sem possibilidade de arrependimento ou restauração. Essa segunda morte é a consequência final do pecado não arrependido e da rejeição ao sacrifício de Cristo. A Bíblia destaca a seriedade dessa realidade e a necessidade de responder à oferta de salvação enquanto há tempo. A justiça de Deus no juízo eterno. A justiça de Deus no juízo eterno é clara nas Escrituras. Deus julga de acordo com a verdade e com justiça. Como diz Romanos 2:5-8, Ele recompensará os justos e condenará os ímpios, baseado em suas ações e respostas à revelação de Cristo. O juízo de Deus é justo e imparcial, e Ele irá fazer justiça àqueles que sofreram e àqueles que cometeram maldade. O Evangelho de Salvação. A chave para a vida eterna. A vida eterna é oferecida como um presente de Deus, e a chave para essa vida é a fé em Jesus Cristo. Em João 3:16, a famosa passagem afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia deixa claro que a salvação não vem pelas obras, mas pela fé em Cristo e no seu sacrifício na cruz. Esse convite de salvação é universal, alcançando todas as pessoas. Jesus oferece a vida eterna a todos que se arrependem e creem nele. E não importa quão longe alguém tenha ido em sua vida de pecado, a graça de Deus é maior. A ressurreição dos mortos e a vitória sobre a morte. A ressurreição é um tema central na Bíblia, com Jesus sendo o exemplo supremo de vitória sobre a morte. Em 1 Coríntios 15:20-22, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, afirmando que o Cristo ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que dormem. Isso significa que a ressurreição de Cristo garante a ressurreição para todos os que creem nele. A vitória sobre a morte é o cerne da esperança cristã. A morte não tem a última palavra poiemi Cristo. A morte foi derrotada. Em Apocalipse 1:18, Jesus afirma: Eu sou o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre.